A paz do Senhor Jesus Cristo. Eu tenho uma palavra do Eterno diretamente para o meu e o teu coração, amém? Vamos de Salmos. Eu tenho falado aqui nos meus vídeos que Salmos são chaves. Cada salmo tem o seu mistério. Alabassub canturamanaia sou. Vamos lá? Aleluia, glórias a Deus. Agora são mais ou menos 00:15 de uma sexta-feira. Aleluia, vamos lá, vamos ler o Salmo 124. Só Deus pode livrar o seu povo. Se não for o Senhor que esteve ao nosso lado, ora, diga Israel, se não for o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós, então eles nos teriam engolido vivos. Quando a sua ira se acendeu contra nós, então as águas teriam transbordado sobre nós, e a corrente teria passado sobre a nossa alma. Então as águas altivas teriam passado sobre a nossa alma. Bendito seja o Senhor, que não nos deu por presa aos seus dentes. A nossa alma escapou como um pássaro do laço dos passarinheiros. O laço quebrou-se e nós escapamos. O nosso socorro está em o nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Alabaço e decanta alamar. Aleluia, glórias a Deus. Vamos fazer uma oração? Senhor, meu Deus e meu Pai, nessa madrugada, meu Senhor, de sexta-feira, nós viemos a Te pedir, Senhor, que o Senhor venha desviar todas as setas enviadas. Primeiramente, que o Senhor venha perdoar nossos pecados, que o Senhor venha perdoar nossas falhas, nossos defeitos, que o Senhor, através desse vídeo, possa libertar meu irmão e a minha irmã que está aflito, oprimido, aleluia, sendo vítima de uma seta, de um trabalho, de algo que foi feito para destruição. Venha, Senhor, quebrar todo o mal agora. Venha visitar, meu Pai. Eu de mim mesmo eu nada tenho, mas o Senhor é Deus da minha vida. Arabanabassou, demanabassou. O Senhor já se faz presente, meus amados. O Senhor já se faz presente. Já posso ver o anjo do Senhor aqui, aleluia. Glórias a Deus, aleluia. Eu já posso ver que o Senhor enviou um serafim aqui nesse vídeo. Eu já posso ver pelos olhos da minha fé. Aleluia, glórias a Deus. Louvado seja Deus. Os irmãos sabem que de sexta-feira é uma batalha muito grande. De sexta-feira é uma batalha muito terrível, mas mais terrível ainda é o nosso Deus. Aleluia, nós lemos aqui o Salmo 124. Se não for o Senhor que esteve ao nosso lado, ora, diga Israel, se não for o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós. Aqui não está falando de demônios não, aqui está falando de homens. Porque tem muitos homens, quando eu falo homens, eu falo homens e mulheres que dão lugar ao inimigo. Aleluia, Pedro uma vez deu lugar ao inimigo. Ele foi falar algo para Jesus. Jesus o repreendeu e disse: para trás de mim, Satanás, porque convém que se cumpra as escrituras. Amém? Decanta, nós temos que vigiar com nossos lábios. Aleluia, aqui diga, se não for o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós. Então, meus irmãos, nós não temos só inimigos invisíveis, nós temos inimigos bem visíveis, demônios encarnados, pessoas disfarçadas, Eiri, Massou, Decanto, Ramaia, Sébia, eles nos teriam engolido vivo. Meu irmão, minha irmã, aquela pessoa soberba, arrogante, dona de si, prepotente, que quando contrariada, começa a espraguejar, não é o Espírito de Deus que está nela, é o espírito do engano. Porque o Espírito Santo de Deus, ele ama a todos. O Espírito Santo de Deus ama ao seu próximo como a ti mesmo. Aleluia. Mas essas pessoas que não suportam ser contrariadas,
alabassuri me canta, que rogam pragas, fazem orações contrárias, elas estão possuídas por um espírito de engano. Então essas pessoas, elas têm que rever os seus conceitos, elas têm que se humilhar mais diante de Deus, porque senão pode ser tarde demais para elas. Amém? Glórias a Deus. Aleluia. As águas nos teriam transbordado sobre nós e a corrente teria passado sobre a nossa alma. Então as águas altivas teriam passado sobre a nossa alma. Amém? Porque tem gente, meus irmãos, que é igual uma tsunami. Chega devagarzinho, né? Você vai lá na inocência, é igual o mar. Você vai lá na inocência, molhar a pontinha dos pés ali na areia molhada, né? E vem aquela ondinha rala, não é assim? Alabaia, daqui a pouco, do nada, vem uma onda gigante. Você não sabe quando que ela vai vir. Se você ficar ali distraído, numa distração, a onda te leva embora. A meia onda te afunda. As águas são traiçoeiras. Deus está falando aqui na palavra que tem pessoas que são como águas traiçoeiras. Aleluia, elas não vieram para te ajudar nem para te abençoar, elas vieram para te jogar para baixo. Aleluia, glórias a Deus, aleluia. As pessoas, elas têm que deixar, aleluia, o Espírito Santo de Deus usar elas. Amém? E os degraus da exaltação não somos nós que construímos. Aleluia, os degraus da exaltação, quanto mais você desce na presença de Deus em oração, quanto mais você busca Deus, quanto mais você tem empatia com as pessoas, você faz o bem, o que acontece? Mais bênçãos vêm sobre você. Amém? Alabaço decanta lamaia sébia, de calabaçori manaia sébia. Hoje, nessa sexta-feira, o Senhor, Ele me curou de uma, eu não vou nem dizer que era uma seta, era uma lança mesmo. Eu estava com uma lança atravessada aqui, ó, atravessava pelas minhas costas, uma lança espiritual. Eu senti muita tristeza, muita opressão, uma coisa muito horrível. Ontem eu estava normal, participei do culto, foi uma bênção. E hoje essa seta terrível. Pedi para pessoas abençoadas de oração, pessoas que se tornaram amigos mais chegados que um irmão, não é mesmo? Tem pessoas que não são do nosso sangue, mas são mais chegados do que um irmão. Oraram por mim. Eu pedi a oração e deixei o celular lá no canto. Mas quando eles começaram a orar, eu senti. Porque eu estava ali envolta no mistério, ouvindo uma palavra do Senhor. E eu comecei aquela abrição de boca. E eu comecei a ter visões ali. E eu falei, eles estão orando por mim neste exato momento. Só de eu falar, ó. Só de eu falar. Sou muito sensível, meus irmãos. Alabassubi cantura maia sé. Quando a gente tem um contato direto com Deus, a gente é sensível. E eu vi aquela lança. Eu vi aquela lança. E eu vi, depois da oração, quando o anjo arrancou e o Espírito Santo falou, eu já tirei a lança. E veio aquele bálsamo de Gileade. Eu vi quando os anjos vieram e colocaram aquele bálsamo naquela ferida. Aquela ferida. Eles colocaram aquele bálsamo. E eu pude sentir o frescor do bálsamo na minha pele. Na minha pele eu pude sentir. É como se fosse um Vick, um gelol. Eu pude sentir quando Deus estava me tratando daquela ferida causada por aquela lança inflamada, maligna, que veio para me matar, para me paralisar. Mas o Senhor me levantou. Eu não sei onde foi a macumba, eu não sei qual foi a palavra, eu não sei o que aconteceu, oração contrária, mas papai me deu livramento. Para o desgosto de quem me deseja o mal e para a honra e glória do nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia! Glória a Deus! E através dessa palavra eu profetizo para quem está aqui assistindo,
que está com o coração apertado, oprimido e sentindo uma tristeza, nem tudo é doença. Às vezes é uma seta. Eu declaro que Deus está tirando essa lança, essa seta, essa opressão da tua vida também. Alabassube, canturamanai, através da palavra do Senhor, seja curado, seja livre, seja liberto, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia, glórias a Deus. Bendito seja o Senhor, que não nos deu por presa aos seus dentes. Aleluia. Meus irmãos, às vezes os nossos inimigos se esquecem que nós não estamos sozinhos. Alabassuri me cantaramanaia. Glórias a Deus. Aleluia. É tão raro alguém se chegar a Deus, não é mesmo? Quanto mais tem intimidade. E aqueles que lhe são chegados são tesouro peculiar do Senhor. O Senhor tem um zelo com aqueles que têm carinho e têm intimidade com Ele. Ninguém é mais do que ninguém no reino dos céus. Ninguém é mais do que ninguém no reino dos céus. Amém? Glórias a Deus. Bendito seja o Senhor, que não nos deu por presa aos seus dentes. Eu vejo aqui Daniel naquela cova. Deus não deixou Daniel ser presa dos leões. Deus livrou Daniel. Deus livrou a minha vida. Deus livra a tua vida. Aleluia. A nossa alma escapou como um pássaro do laço dos passarinheiros. O laço quebrou-se e nós escapamos. Meus irmãos, às vezes acontecem coisas na nossa vida que de repente vem aquele rebuliço, aquele vento, aquela coisa estranha e nos leva a lugares que nós nunca pensávamos estar, em situações que não foram planejadas por nós. E quando a gente vê, a gente já está lá dentro daquela situação. Aquilo é um laço, porque o que é de Deus é avisado antes. Deus avisa antes. Eu vou fazer isso na tua vida, eu vou fazer aquilo. Mas o laço é como que você joga ali uma isca, né? E aquele passarinho vai comendo, aquele esfarelinho, pau! Quando vê, ele já está lá, no meio da arapuca, não é assim? Aleluia! Mas está tudo tão gostoso ali dentro da arapuca, não é assim? Está uma delícia, né? Tem até um potinho de água também. Está comendo aquele cisquinho, alpiste, eu não sei o que colocaram ali. O diabo, ele coloca os seus pratos, não é assim? Bebendo uma aguinha, comendo ali. Aleluia! Mas quando a arapuca estava prestes a ser fechada, e te aprisionar, e te paralisar, e acabar com o teu ministério, com a tua vida com Deus, com a tua paz, com a tua alegria, aleluia, deixar as pessoas que precisam de você desamparado, o anjo do Senhor foi lá e cortou, quebrou o laço, quebrou a corda da armadilha. O anjo do Senhor foi lá e afastou assim aquela armadilha, aquela cilada. Aleluia! O nosso socorro está em o nome do Senhor, que fez o céu e a terra. O meu socorro e o teu socorro está em o nome do Senhor, que fez o céu. Não brinca com quem tem intimidade com Deus. Não brinca. Você não conhece. Não é porque você não conhece uma pessoa que você pode julgar ela e achar que vai fazer o que quiser, vai tocar, vai ferir, vai falar o que quiser, vai fazer acontecer, como se ela fosse um utensílio, uma mercadoria. Não, não é bem assim não. Lembra de Belsazar, não é assim? Belsazar pegou as coisas preciosas do Senhor e fez o que quis. Depois Deus tirou o reino dele. Aleluia. Saul foi a mesma coisa. Deus deu uma posição para Saul de rei, embora não fosse sido escolhido pelo próprio Deus pessoalmente, mas ele foi ali consagrado
oraram muito por Saul. Saul teve tudo para ser uma bênção. Ele teve as chances, mas ele foi rejeitado por Deus, porque ele fez de qualquer maneira. Ele não teve cuidado. O que é ter cuidado, missionária Adriane? É não usar pessoas como degrau para a tua exaltação. O reinado de Saul foi marcado por sangue de profetas. Ele subiu lá em cima, pisando no sangue de profeta, nos cadáveres de profeta. Mas Deus já o tinha rejeitado. Se ele pudesse, ele tinha subido lá no céu e tinha intimidado o próprio Deus. É o espírito luciferiano, aquele que não admite derrota, aquele que quer ser superior, não é? Não admite, não está contente com aquilo que Deus deu, com a sua posição. Esse querubim, ele tinha uma posição privilegiada, ele era lindo. Tudo que Deus fazia colocava ele como amostra de perfeição para continuar criando, está na palavra. Mas ele não ficou contente, ele quis mais. Olha que absurdo, meu irmão. Eu já falei aqui na última live, no último vídeo, no antepenúltimo vídeo, eu já falei aqui. Nenhuma casa se constrói pelo telhado, nenhuma escada se sobe pelo último degrau. E também nós não podemos fazer pessoas de degrau para chegar em lugar nenhum, porque aquele que ou aquela que faz a maldade sorrindo paga chorando. O meu Deus tirou a seta que mandaram para mim. Eu não sei se foi praguejamento, oração contrária, macumba, inveja, tambor, eu não sei. Deus foi lá e quebrou. Eu vi a blindagem de novo, eu vi a muralha de fogo de novo. Ih, xarabaca, labaçou canto. Labaço de caiacébia, de calabaçou, de calabaçou, de calabacébia, andarabaxéia, laiacéia, ralabaia, sou de calabácia. Como que está a tua intimidade com Deus? Como que está? Amém? Você está levando tudo ali no cotidiano? Ou você está tendo realmente uma intimidade com Deus? Alabassuri me cantaramanai, sou de cantaramanai. Glória a Deus. O laço quebrou-se e nós escapamos. Porque eu falei aqui de intimidade com Deus, meu irmão, minha irmã. Se você não tiver uma vida com Deus, o laço te pega. Se você não tiver uma vida com Deus, aleluia, glórias a Deus, eles te engolem vivos, te devoram, te dilaceram, acabam. O mundo jaz no maligno. Fica com essa palavra no teu coração e tome muito cuidado. Salmo 124, só Deus pode livrar o seu povo. Amém? Glórias a Deus. Eu tive um apoio aqui. Eu estava aqui como Moisés, naquela passagem daquela batalha que Moisés tinha que ficar com os braços erguidos. Enquanto ele estava com os braços erguidos em adoração a Deus, o povo de Deus vencia a batalha. Quando ele abaixava o braço, o povo de Deus perdia. Mas teve um momento que Moisés cansou o braço. E aí veio 2 varões ali, cada um segurou num braço para manter ele com os braços erguidos. Às vezes nós precisamos de apoio. E eu tive um apoio de oração. E Deus arrancou a seta enviada. O laço quebrou-se e eu escapei. O meu coração está aliviado. Tem um bálsamo de Deus aqui trabalhando. Alabácia. O nosso Deus é vivo e o reino espiritual existe. Não vamos brincar com as coisas de Deus.
e nem com as almas preciosas do Senhor. Machucar a menina dos olhos de Deus, brincar com o sentimento das pessoas, fazer como quer, não. Tudo tem uma prestação de contas. E ainda que pareça que está tudo de boa, opa, não, eu sou o preferido, nada vai me acontecer. Eu sou a preferida, nada vai me acontecer. Essa palavra aqui diz que Deus, ele pede conta do que passou. Mas cedo ou mais tarde a cobrança vem. Fiquem todos na paz do Senhor. Parabéns pelo teu livramento. E eu glorifico a Deus pelo meu. Amém?